Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Apresentação de Glauco Faria e Marilu Cabanhas. Estes são os destaques desta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Vaza Jato. Novos vazamentos revelam que o levantamento interno da operação em 2016 mostrou que Sérgio Moro quebrou o padrão da operação ao decidir divulgar áudios de Lula, que coloca em xeque a justificativa do então juiz na época. Paulo Guedes, ministro da Economia, defende zerar encargos trabalhistas como forma de criar mais empregos. Congresso Nacional, que se reúne a partir de amanhã, pode derrubar vetos de Bolsonaro que trancam pautas no Legislativo. Um dos temas será o veto parcial do presidente à reforma partidária e eleitoral. Movimentos de mulheres realiza atos 25N por todo o país para marcar o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Petroleiros de todo o país iniciam greve hoje para alertar a sociedade sobre os riscos da política de demissões em massa e da venda de ativos da Petrobras. Sérgio Moro participa essa semana de debate sobre projeto que tenta retornar a permissão de prisão após condenação em segunda instância na CCJ do Senado. Gleisi Hoffmann é reeleita presidenta do PT durante o 7º Congresso Nacional do partido. Janine Áñez, senadora que se autoproclamou presidenta da Bolívia, promulga a lei para eleições gerais no país. O projeto de lei inviabiliza a nova candidatura do ex-presidente exilado Evo Morales. Colômbia volta a ter protestos após toque de recolher. Ivan Duque, em discurso no último sábado, anunciou a antecipação de uma série de diálogos com grupos políticos. Eleições do Uruguai com 96% das urnas apuradas. O resultado marcava um empate técnico e definição. Deverá ser conhecida na quinta ou sexta-feira. Futebol, de virada, Flamengo bateu o River Plate por 2-1 no sábado e conquistou a Taça Libertadores da América. Já no domingo, mesmo sem jogar, o rubro-negro se sagrou campeão brasileiro com a derrota do Palmeiras para o Grêmio no Allianz Parque por 2-1. Com a goleada por 4-1 no sábado sobre o Cruzeiro, o Santos agora é o vice-líder da competição. Já o time mineiro pode ir para a zona do rebaixamento hoje, se o Fluminense ao menos empatar com o CSA no estádio Rei Pelé, partida marcada para as 8 da noite. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0 e o Goiás venceu o Bahia no Serra Dourada por 4-3. O Botafogo venceu o Corinthians por 1-0 no Engenhão e se afastou um pouco mais da zona de descenso. Já o Internacional empatou em 2-2 com Fortaleza no Beira-Rio e o Ceará ficou no 1-1 com São Paulo no Castelão. E na ressacada, o Lanterna Avaí perdeu para a Chapecoense por 1-0. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho, esportes e cultura. São 7h03, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. No Twitter, @RA Brasil Atual. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Participe aqui do Jornal Brasil Atual pelo WhatsApp no número 11 968937672 e acesse nosso conteúdo no site www.radiobrasilatual.com.br. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. Nesta segunda-feira, o sol reaparece e a temperatura sobe em todo o estado de São Paulo. Durante a tarde e a noite podem ocorrer algumas pancadas de chuva moderadas a fortes no noroeste do estado. Há riscos de temporais pontuais em áreas do norte paulista. Na capital, no litoral e no Vale do Ribeiro, o tempo fica firme e sem chuva. No momento, os termômetros marcam 14 graus na capital paulista, onde a máxima será de 26. Em São Bernardo do Campo, a temperatura de 13 graus e a máxima
prevista é de 24. Em Santos, os termômetros registram 16 graus agora, com máxima de 25. Já Mogi das Cruzes tem temperatura de 13 graus neste momento. A máxima será de 25 também. Os termômetros em Catanduva registram 16 graus agora e a máxima é prevista para 30 graus. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Agora são 7h05 e de acordo com os portais oficiais, as linhas do metrô e da CPTM funcionam normalmente na capital paulista. Já no sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido São Paulo entre os quilômetros 16 e 14 devido ao excesso de veículos. E a rodovia Anchieta tem 2 trechos problemáticos em termos também de excesso de veículos, entre os quilômetros 20 e 17 e 13 e 10 no sentido São Paulo. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Seu Pereira e Coletivo 401, na Rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão, as músicas que as outras não tocam. Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Rádio Brasil Atual 98,9 FM. É isso aí. É, seu Pereira, e o Coletivo 401, bom dia pessoal, bom dia turma, e aí fim de semana, Mengão, hein, campeão, uau, passa Libertadores, Brasília, levou tudo, hein, e olha, a comemoração no Rio de Janeiro, polícia militar estragou, né, que violência, hein, nossa senhora, que é isso? Pois é, Marilu, infelizmente não dá nem para fazer uma festa direito não ali. Não dá. A repressão aí é forte, né? Verdade. Olha, Marilu, tem gente já se manifestando aqui, tenho certeza que teremos mensagens de flamenguistas e não flamenguistas também hoje aqui no nosso WhatsApp. A Bernadette da Lapa diz que já vai lá pro YouTube dar os joinhas, vai lá então, Bernadette, a gente sempre pede para você que acompanha a gente nos nossos canais no YouTube, dá o seu joinha. Se você não se inscreveu em nossos canais, inscreva-se, aproveite também para divulgar para os amigos, para a família, para todo mundo se inscrever, acompanhar a programação aqui da TVT e da Rádio Brasil Atual. A Fátima de São Bernardo do Campo aqui também tá dando o seu alô. Aqui ela perguntou, Ana Carrara está de férias? Ela pegou uma semana de folga, mas já voltou hoje, viu, Fátima? Verdade. O pessoal muito ligado, viu? Impressionante. Tá Ana, seja bem-vinda, deu uma descansadinha, falou que foi bom, né? Tá tudo certo. Baterias renovadas, vamos lá. Vamos lá, olha, o Antônio Moraes de Guarulhos também manda aqui o seu alô, o Joselino de Suzano também aqui marcando presença, o Ricardo de Recife, a Rebeca de Taboão da Serra também aqui, ela disse que gostou de ver a entrevista do ex-presidente Lula no programa Nocaute, né? A gente vai tratar disso aqui, inclusive da participação do ex-presidente Lula no Congresso do PT, né, Marilu? Opa! Temos aqui também mensagem do Daniel Reis. Outro tema que a gente vai tocar também, sugerido aqui pelo Felipe Gruba, do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, é a greve dos petroleiros, né? Que a gente também está aqui na nossa pauta, Marilu. Está na nossa pauta e olha, uma campanha muito bacana que os petroleiros começam a fazer hoje. Tem a ver com doação de sangue, bem interessante, bastante criativo, viu? Vamos falar disso. Vamos sim. A Kátia do Tatuapé também está dando aqui o seu alô pelo nosso WhatsApp. A gente pede sempre pro pessoal, além de dar o joinha, também mande aqui a sua mensagem, dê o seu alô pelo 11 96893 7672, o nosso WhatsApp. Vamos lá, pessoal. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h09. Enquanto o Congresso no Brasil realiza a CPI das fake news, na Espanha uma pesquisa constatou a criação de milhares de contas falsas nas redes sociais para apoiar o golpe contra o presidente Evo Morales na Bolívia. A análise é do comentarista político João Caires. Isso foi constatado, ou seja, a maioria das contas foram criadas no momento em que os militares pediram para Evo Morales renunciar. E o interessante é que isso parece ser um modus operandi mundial. São contas de aluguel, os chamados robôs, e
uma seguidora que eu tenho no Twitter constatou outra coisa interessante, que vários seguidores que ela começou a avaliar que seguia Donald Trump, apoiando as políticas dos republicanos nos Estados Unidos, sem mais nem menos começaram a direcionar o seu foco para a Bolívia. A partir do golpe na Bolívia, essas mesmas pessoas, esses mesmos seguidores, essas contas no Twitter, passaram a direcionar todo o foco na Bolívia, atacando o Evo Morales. De onde a gente tira uma conclusão que, na verdade, há pessoas sendo contratadas para fazer esse tipo de trabalho durante eleições, durante golpes ou durante o ano inteiro. Então, pessoas que são contratadas, que recebem dinheiro para espalhar notícias falsas ou fazer ataque a pessoas, fazer um ataque aqui, um ataque ali, porque estão escondidos atrás de perfis falsos no Twitter. Apesar da empresa Twitter banir várias contas, eles continuam funcionando através de robôs que são programados e que se vêm de várias partes do mundo. Mas o mais interessante nisso tudo é que, apesar da gente ter constatado com essa pesquisa da Unidas Podemos da Espanha, essa seguidora que tem no Twitter também constatou algo muito relevante e de se estranhar, porque essas pessoas até então eram apoiadores do presidente Donald Trump. De repente, um golpe na Bolívia, eles começam a atacar o Evo Morales e apoiar o golpe na Bolívia. E também se percebeu a mesma coisa no Equador, apoiando o presidente Lenín Moreno e as medidas impopulares. E assim também vimos que várias contas similares apoiam o governo de Piñera no Chile, atacando as manifestações populares que são contra as medidas neoliberais dos governos de Piñera, de Lenín Moreno e também na questão do golpe na Bolívia. Então é algo interessante para se analisar num momento em que o Brasil está com a CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para avaliar o impacto das fake news nas eleições de 2018, já que estamos às vésperas de 2020. Então, mais um motivo para a população brasileira pressionar o Tribunal Superior Eleitoral, pressionar os nossos deputados e senadores, deputadas e senadoras, para ir a fundo nessa investigação e saber de onde vem esse tipo de manifestação, esse tipo de contas falsas que criam um falso dilema na sociedade, criando notícias falsas, criando chamadas fake news e espalhando mentira nas redes. E assim cobrar também dos órgãos, no caso do WhatsApp e de outros mensageiros, prudência e fiscalização, não só no WhatsApp, mas nas redes sociais, como o próprio Twitter, o Facebook, Instagram e outros. A população tem que estar atenta a essas questões para que não seja enganada nas eleições e acabe votando em pessoas que não devam ser votadas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h12. Vamos falar sobre a eleição no Uruguai. Temos aí já 100% das urnas apuradas e o candidato da oposição, Luiz Lacalle Pou, está com vantagem apertada aí sobre o governista Daniel Martínez. Vamos falar sobre esse assunto com a Marília Carolina Souza Pimenta, ela que é professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos, da Unesp. Olá, Marília, bom dia. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Marília, vamos começar com o Uruguai. Qual a análise que você está fazendo aí sobre a eleição uruguaia? Pois é, eu estava acompanhando até ontem à noite e aí essa madrugada, essa vantagem, praticamente um empate técnico aí, entre essa coalizão, da direita e essa, enfim, a tentativa, de manutenção dessa social-democracia. Então, vejo com bastante surpresa, esse empate técnico, mas essa superioridade, do candidato da direita. E mostra mais uma vez um certo desgaste em toda a América Latina dessas chamadas social-democracia, ou desses movimentos, dessa onda rosa na América do Sul, sobretudo, Eu acho que a população já enfrentou e vem sentindo, e as urnas vêm mostrando esse certo desgaste desse continuismo de partidos de esquerda na região.
Então, o Uruguai vem aí a ser mais um exemplo desse desgaste, tal como na Bolívia, tal como no Brasil também a gente pode observar, né? Então, o Lacállipo vem com um discurso de segurança, né, de segurança pública, um discurso de rever as políticas de drogas no Uruguai, de rever também uma série de políticas aí de benefícios sociais, com uma onda aí já, enfim, retorno a políticas neoliberais importantes. Então, é uma reviravolta aí na política do Uruguai, né? Agora, nesse aspecto, Marília, a que você atribui justamente esse desgaste? É a questão do emprego, é uma questão econômica, tem essa questão da segurança pública também, e queria que você falasse a respeito do fato dessa coalizão de direita incluir um partido que é um partido de extrema direita também, que inclusive um dos seus líderes já se disse admirador do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, bom dia, Glauco. É isso mesmo. A gente observa que a população, ao vivenciar aí 15 anos, né, da Frente Ampla, né, com Pepe Mujica, com a Tavares, eu acho que é justamente um processo de desgaste em que nem todas as políticas foram implantadas de forma profunda, né? O acesso à saúde, o acesso à educação, nem todos esses acessos aconteceram da forma como esses partidos prometeram, né? Então, acho que houve muitas promessas e algumas delas, sobretudo quando a gente olha para a economia no Uruguai, o Uruguai começa a ter aí uma queda no seu crescimento econômico, então há também desigualdades, né? Uma série de bairros que você tem presença do narcotráfico, presença de milícias, uma baixa presença do Estado, né? O que a gente chama em democracia desses espaços não governados ou espaços governados por narcotráfico e milícia. Essa população não se vê representada nesses partidos vinculados, né, enfim, a uma esquerda, a políticas mais sociais, né? Não se vê representada porque não recebeu ou não se beneficiou desses processos. Então, por isso você tem parte da população que se vincula a essa coalizão de direita. Agora, é interessante porque diferentes direitas, né, diferentes posições quanto ao conservadorismo, quanto ao liberalismo, se unem num momento importante para fazer frente à Frente Ampla no Uruguai. Então, nesse processo você tem um discurso forte de segurança pública, mas você também tem um discurso forte em termos de economia, de desestatização, de privatização, de atração para capitais internacionais, para investimentos externos, que de alguma forma muda, né, de forma muito radical e profunda as políticas que vinham sendo implantadas pela Frente Ampla nos últimos 15 anos. E você tem índices, né, de violência que supostamente aumentaram depois da mudança de políticas de drogas. Veja, há contrabando, há mercados ilícitos em todos os mercados, né? Não só no mercado de drogas. Você tem toda uma cadeia industrial que funciona também na área de produtos lícitos. O que acontece é que você tem uma série de informidades, né, de problemas e desigualdades sociais e econômicas que vão se acentuando à medida em que essas políticas sociais não são aplicadas para todas as parcelas da população. Então, eu acho que tem um efeito dominó importante na região, né, em que mostra e que se evidencia esse desgaste desses partidos de esquerda, dessas promessas, desses anos que nós tivemos, também um desgaste por conta do tempo, né? Não é saudável para uma democracia passar aí 10, 15 anos com o mesmo partido, com as mesmas vinculações. Eu pelo menos parto desse pressuposto de que não é saudável para a democracia não haver alternância de poder, né? Então, veja, na Argentina isso foi uma surpresa, né? A própria eleição do Fernandes com a Kirchner, mas veja, na Bolívia houve um desgaste, né, claro, da população quanto às políticas e ao caminho que o Evo vinha tomando, né? No Brasil houve um desgaste com o PT e de certa forma não, queremos uma mudança, e aí você abre espaço para a extrema direita, você abre espaço para coalizões de direita, e esses conservadorismos são múltiplos, né, que se vinculam de distintas formas também com a economia, né, com as políticas econômicas da região. Marília, você tocou na Argentina, exatamente o que eu ia te perguntar, porque na Argentina toda essa receita neoliberal fracassou, né? Tanto que, como você disse, a chapa, né, da Cristina do Alberto Fernandes ganhou. Agora, você acredita que haja também uma reação? Por exemplo, né, no Evo Morales já tinha ganho a eleição e a OEA, enfim, existem muitas controvérsias a respeito, né? Mas o fato é que, ao que parece, um golpe de Estado foi dado na Bolívia, né? Não é isso? Então, a esquerda também parece que está tentando também reagir, né, aqui na América Latina, né? Você não vê isso? Sim, eu vejo isso. A esquerda está tentando reagir de distintas formas. Vejo que a Kirchner fez foi extremamente inteligente de buscar um candidato moderado dentro da esquerda. Ele, inclusive, é muito criticado, né, o Fernandes, por ser atrelado, por ter
um discurso brando, né, no que se refere à economia, inclusive, mas foi uma saída, talvez aí de via alternativa, que viabilizou nas urnas. Então, foi uma saída extremamente inteligente, ao meu ver, da Kirchner na Argentina. Diferente do Evo, né, quer dizer, é mais uma corrida solo, uma corrida com o próprio nome dele, que é um nome que ficou desgastado. Né? A população já tinha ido ao plebiscito para dizer não para a continuidade do Evo Morales. Então, esses continuismos, esses excessos de reforma da Constituição para a reeleição, eles geram reações muito fortes, e reações inclusive violentas, em alguns casos, na população. Então, esse golpe de Estado que a gente pode observar na Bolívia, né, e a própria OEA agora confirma, né, a saída, portanto, do Evo, é também reação a esse excesso de continuismo, ao meu ver, né? A dificuldade que a esquerda na América do Sul teve de buscar vias alternativas para ter continuidade das suas políticas, para buscar grupos de coalizão, grupos de apoio, e que pudessem conversar com distintos grupos da sociedade. Então, ao meu ver, a ausência de capacidade desses grupos de esquerda, né, e desses partidos na América do Sul fez com que essas vias de extrema-direita agora, né, e inclusive golpes, pudessem ser possibilitados na região. Veja o que a gente observa no Chile, né, um desgaste claro dessas políticas neoliberais, né, quer dizer, não tem acesso à saúde, a população não tem acesso à educação, e a saúde talvez seja aí o estopim, né, dessa crise no Chile. As pessoas demoram anos para ter acesso a uma consulta médica, para ter acesso a uma cirurgia. Então, me parece que esse desgaste do Piñera no Chile, é também um desgaste com o neoliberalismo. Então, acho que as outras populações, né, sociedades na região precisam ver que esse neoliberalismo ele não gera benefício para a população em geral, né? Gera benefício para um grupo da população. Mas, ao mesmo tempo, os partidos de esquerda também tiveram erros aí táticos importantes de não gerar uma continuidade, de não gerar uma estabilidade institucional para fazer alternância de poder, né? Então, acho que tem esses dois lados, e eu acho importante ressaltar esses dois lados, né? Então, por que não o continuismo da esquerda e das políticas sociais na América do Sul? Por que rupturas, como foi no caso do Brasil, né? Por que rupturas, como foi o caso da Bolívia? Ao mesmo tempo, a gente observa esse desgaste do neoliberalismo, enfim, essas políticas que a gente sabe quais são os resultados, como a gente pode observar no Chile. É uma sociedade extremamente desigual, é uma sociedade onde, estava até lendo ontem, né, um técnico, né, do campo, que trabalha numa vinícola, contando e relatando que a sua família, a sua esposa demora, e está demorando 6 anos para ter acesso a uma cirurgia de coluna, e está acamada, sem poder produzir, sem poder receber. Só ele vive, a renda dele é aproximadamente de R$ 1.500, e ele tem que, enfim, pagar todos os serviços para uma família de 5 pessoas no Chile. Então, nós que produzimos, né, nós que tentamos aqui no Brasil, por exemplo, ter uma cadeia industrial importante, é super importante que a gente mantenha estruturas de segurança social, né, estruturas de distribuição via universidades, via sistema público de saúde. Isso tudo é muito importante, eu acho que isso está em jogo hoje, por exemplo, no Brasil. Né? Então, os excessos da esquerda, né, e desses partidos de continuismo e de incapacidade de alternância ou de manutenção de uma estabilidade institucional gerou esses reveses, que eu acho que são reveses muito negativos, né, para a população a partir dos ganhos e das conquistas que nós tivemos aí nos últimos 15, 16 anos, né? E quando você fala em desgaste, por exemplo, você citou esse caso da saúde, né, no Uruguai, mas a lei da saúde, na verdade, né, que garantia ali o acesso à universalização do sistema, foi feita ali justamente nesse governo da Frente Ampla, né, durante os governos primeiro do Tabaré Vázquez, depois do Mujica, depois o Tabaré de novo. Quer dizer, existe uma coisa também de que à medida que a população vai garantindo mais direitos, ela também quer mais direitos ainda, né? Você tem ali um sistema, mas o que chama atenção também, Marília, é o seguinte: no Uruguai e na Argentina também, a gente tem essa questão da alternância de poder, pode ter a volta do governo de centro-direita, mas dentro de um determinado jogo democrático, digamos que é ali dentro de um processo eleitoral. Agora, quando a gente tem a Bolívia, né, ou como a gente tem repressão violenta, por exemplo, no Chile, a gente teve uma repressão violentíssima também no Equador por parte de governos de direita. Quer dizer, hoje a direita no continente, falando mais do comportamento de certas direitas e de extremas direitas também no continente latino-americano, ela não está muito mais violenta, né, usando de forma bastante covarde até os instrumentos do Estado?
Sem dúvida. No que se refere, então, à saúde, né, eu estava comentando sobre o Chile, porque quando a gente compara o Chile com o Uruguai, por exemplo, o Chile não fez políticas amplas e profundas no que se refere à saúde. Né? Então, talvez seja mais gritante quando a gente observa o Chile com o Uruguai. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma sociedade na América do Sul e uma cultura política que é a cultura política da violência, né? Nós temos estados que, historicamente, inclusive porque passaram por ditaduras militares brutais, são estados que praticam o terror por meio das suas polícias armadas, né? Quando a gente observa e compara com outros países, países europeus, sequer tem polícia armada internamente. Nós aqui na América do Sul, nós enxergamos o cidadão como um possível inimigo. Por isso que a gente tem polícia armada, né? Então, veja, a gente tem um aparato que é um aparato repressivo que ficou como resquício desde as ditaduras militares. E, portanto, essa direita, quando volta, né, os partidos de direita, quando voltam ao poder, ou quando querem tentar voltar ao poder, e vocês estão comentando aí sobre fake news, o poder das redes, eles usaram, em grande parte, né, esse poder das redes, esse poder dos fake news para deslegitimar, para desconstruir as conquistas que foram feitas, né, por esses partidos de esquerda, e ao mesmo tempo estão usando o aparelho repressivo do Estado. Isso é muito comum na Colômbia, né? Vocês também estão vendo as manifestações, protestos na Colômbia e a repressão do Estado, mas isso é muito comum no Chile, tanto que a gente fica assustado quando tem protesto no Chile, porque quando acontece, sabemos que a resposta é uma resposta repressiva do Estado. Mas veja, isso não é muito diferente do que tem acontecido no Brasil, do que aconteceu no Brasil nos últimos protestos, em que a oposição, né, os grupos contrários ao Bolsonaro, os grupos com a bandeira ele não, né, foram sim agredidos pela polícia, né, teve vários casos de repressão e vários casos de agressão. Então, temos aí resquícios de processos ditatoriais, de democracias falhas, né, de processos democráticos que não se aprofundaram, e agora a gente está vendo essa face, que é uma face armada do Estado, ao responder a esses protestos. Então, acho que no Chile isso ficou muito claro, no Brasil, em alguns momentos, isso também ficou muito claro, né, na Colômbia, no Equador, como você citou muito bem, que é essa face repressiva do Estado. E isso beneficia muito grupos, né, que querem que essa esquerda saia do poder, né? Isso beneficia grupos transacionais vinculados ao petróleo, isso beneficia grupos de investidores internacionais, isso beneficia uma série de grupos vinculados ao capital internacional que querem colocar no poder, né? Que querem ver no poder na América do Sul grupos de direita, partidos de direita, para beneficiar os seus interesses também. Então, você tem um jogo, que é um jogo também internacional, de deslegitimar esses processos da social-democracia, né? Esses processos de aprofundamento social na região. Então, esses movimentos, por exemplo, você observa muito por conta de um discurso do Trump, né? De deslegitimar líderes da região que sejam, né, líderes vinculados à social-democracia, enfim, vinculados a essas reformas, a novas estruturas e a novas instituições também. Então, claramente, para mim, isso, né, demonstra aí falhas no processo democrático e nas nossas instituições. E resquícios de estados repressivos, né? Tá certo. Então, Marília, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, um bom dia para vocês, foi um prazer. Obrigada. Igualmente. Falamos com a Marília Carolina Souza Pimenta, que é professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h28. Na Venezuela, enquanto o deputado e presidente autoproclamado Juan Guaidó insiste na promoção de mais sanções internacionais contra o país, outros 5 partidos da oposição fortalecem uma mesa de diálogo nacional com o governo. A repórter do Brasil de Fato na Venezuela, Michele de Mello, tem mais detalhes. Nessa semana, representantes da Mesa de Diálogo Nacional anunciaram novos avanços nesses diálogos e nas negociações do calendário eleitoral. Lembrando que esses acordos estão divididos em 6 eixos de trabalho que foram assinados no último 16 de setembro entre representantes do governo bolivariano e da oposição. Um dos acordos é justamente a reforma do Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que é a entidade máxima eleitoral da Venezuela, que organiza e fiscaliza todos os processos eleitorais. A crítica da oposição é de que
que essa entidade não seria equânime, porque supostamente o governo teria nomeado aliados para dirigir o CNE. Isso porque dos atuais 5 reitores, 3 seriam chavistas. Bom, e essa comissão que vai propor a reforma do Conselho Nacional Eleitoral vai ser composta por 21 pessoas, sendo delas 11 atuais deputados da Assembleia Nacional, deles são 4 do Bloco Patriótico e outros 7 dos partidos de oposição, e as outras 10 pessoas seriam representantes da sociedade civil. Bom, e essa comissão pode representar um checkmate para o Juan Guaidó, deputado do setor da oposição, e esse setor que ele representa. Isso porque a comissão também pode dar início a um novo calendário eleitoral, pelo menos pretende, no final das contas, dar início ao novo calendário eleitoral para as eleições legislativas que já estavam previstas para acontecer em 2020, mas que podem ser adiantadas para o início do ano. Isso segundo declarações tanto do governo como da oposição. E por que isso é um risco para o Guaidó? Justamente porque em janeiro de 2020 é quando finaliza o mandato do Juan Guaidó como presidente da Assembleia Nacional. E sem o seu mandato como presidente, ele perderia essa desculpa legal em que ele se apoiou para se autoproclamar presidente encarregado da nação. Apesar de que toda essa trama, toda essa história da autoproclamação carece de legalidade, é justamente esse espaço da Assembleia Nacional onde o Guaidó ainda exerce algum tipo de influência política. E com possíveis novas eleições e com o fim do seu mandato, todo o seu aparato político estaria em risco. Bom, e os próximos capítulos dessa situação a gente vai saber nas próximas semanas. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Agora são 7h31. Vamos falar sobre a mobilização dos petroleiros. O nosso convidado é o Gustavo Massaioli, ele é petroleiro na refinaria de Paulínia e coordenador regional do Sindipetro Unificado. Olá, Gustavo, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Olha só, gente, para quem está acompanhando pelo YouTube e pela TVT, o Gustavo está exatamente aí, está em Campinas. Onde é que você está, Gustavo, nesse momento? A gente está vendo aqui na refinaria mesmo, né? Na refinaria de Paulínia. Muito bem. E, Gustavo, vocês tinham aí, né, a greve geral, né, marcada a partir agora desta segunda-feira. O Tribunal Superior do Trabalho tomou uma decisão, não é isso? Julgando aí greve ilegal. Eu queria que você explicasse como é que é a situação dos petroleiros e também essa questão jurídica. Marilu, a gente acabou de passar por um acordo coletivo de trabalho que acabou sendo mediado pelo TST. Esse acordo ele foi assinado e ele foi quase na íntegra revalidado, né? Ele foi renovado, a maioria das cláusulas. A gente está pedindo o cumprimento de algumas cláusulas relativas à segurança industrial, ao efetivo de trabalhadores, ao número de trabalhadores em cada unidade, e relativo também a cláusulas de manutenção do emprego, de garantia do emprego. Tudo isso, né, em parte por causa do plano de venda de refinarias. O governo Bolsonaro, dando continuidade a uma política que se iniciou no Michel Temer, está colocando 8 refinarias do nosso país à venda. 4 delas, inclusive, já foram declarados interessados na compra. Então, tudo isso tem um impacto muito grande. Nós somos contra a privatização dessas refinarias e, à luz do nosso acordo coletivo, nós estamos questionando essas cláusulas que têm interferência. O ministro Ives Gandra concedeu uma liminar, a empresa pediu essa liminar com efeito suspensivo da greve, alegando que é uma greve política, que não haveria tempo dela ter descumprido. No entanto, o descumprimento ele já vem anterior, e a gente questiona à luz da revalidação do nosso acordo. A greve ela foi julgada ilegal, nós estamos recorrendo, no entanto, a orientação da federação é a manutenção da greve. Então, a gente está aqui, no fundo, vocês podem ver já alguns trabalhadores estão ali participando aqui do movimento, e a ideia nossa é conversar com eles aqui, expor toda essa situação e pedir a manutenção do movimento. Inclusive hoje, como é dia do doador, a ideia é nós levarmos esses trabalhadores que vão aderir ao movimento para ir fazer uma doação de sangue aqui no Hemocentro. A campanha aqui, a gente está até com um bottle aqui,
petroleiros doando sangue pelo Brasil. Ah, que ideia legal essa, hein, Gustavo? Legal. A gente quer aproveitar esse movimento também para mostrar para a sociedade a importância da solidariedade. A solidariedade, lógico, na doação de sangue, mas também a solidariedade uns com os outros, inclusive num momento onde tem muitos ataques aos trabalhadores, né? O mesmo ministro que declara a nossa greve ilegal por ser uma greve política, é do gabinete dele que saiu a reforma trabalhista, não podemos esquecer disso. Agora, você falou, bom, essa decisão foi porque eles consideraram aí, né, a greve ilegal, mas vocês vão manter a greve, mas a preocupação é também em relação à questão do desabastecimento. Eu queria que você explicasse esse ponto também. A princípio, a gente entende que no início de uma greve, as refinarias têm estoques muito grandes, é importante dizer isso. Então, uma greve, mesmo que houvesse uma parada de produção, levaria algum tempo até haver esse desabastecimento. Então, nesse primeiro momento, a sociedade não precisa ficar preocupada. A gente ainda não enviou esse ofício, mas aqui eu vou dar uma antecipada para vocês. A gente elaborou um pedido, como a gente ainda está recorrendo da decisão da greve, a gente elaborou uma discussão com os trabalhadores que sugeriram o seguinte: no caso do iniciar a greve, a gente topa manter a operação normalmente, desde que a empresa forneça o combustível a preço de custo. A ideia nossa é colocar em questão a política de preços. Hoje o preço dos derivados, do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, ele está muito elevado, porque o governo atrelou o preço ao dólar e à cotação internacional do petróleo. E isso está levando que as nossas refinarias, em vez de estar tendo a missão de abastecer a sociedade, estão com a missão somente de garantir o maior lucro possível aos acionistas. E isso prejudica a população. A gente poderia estar praticando um preço que garantiria lucro à empresa, mas que não oneraria tanto a sociedade. Então, à luz dessa discussão, nós vamos propor para a empresa, durante a greve, a manutenção da operação, desde que ela discuta a política de preços. Então, isso também daria conta de, mesmo com uma intensificação do movimento, garantir o abastecimento da sociedade. Inclusive, lembrando que, algum tempo atrás, os metroviários fizeram um pedido semelhante, né? De que manteriam a operação durante uma greve, acho que foi uns 2 anos atrás ou 3, desde que o metrô liberasse as catracas. Então, inspirado um pouco nessa formulação que os metroviários fizeram, nós estamos propondo algo semelhante em relação ao preço dos combustíveis. Exato. E, Gustavo, vamos falar um pouco sobre essa questão, né, do óleo no litoral brasileiro. E a gente sabe que o Plano Nacional de Contingências para incidentes, né, de poluição por óleo em água, esses comitês, né, que integravam esse plano, parece que foram desativados, extintos agora no governo Bolsonaro, não é isso? E isso está prejudicando, né, essa limpeza, né? Sem dúvida nenhuma, Marilu. E a gente vê que muitas vezes esse governo, ele primeiro faz as coisas e depois vê o impacto, né? Então, por exemplo, tem várias situações, até em relação ao Bolsa Família, prometeu um 13º, que agora está se discutindo se tem ou não verba para isso. Então, a gente vê que é um governo de improviso, né? Ele, até por não ter ele foi eleito sem um plano de governo e a sociedade agora está vendo a consequência. Nesse caso também do óleo derramado, uma coisa muito curiosa é que a gente tem muitas empresas explorando petróleo no Brasil. Quando a gente fala em operadoras, que pode ser consórcios com mais de uma empresa, são mais de 100 operadoras no Brasil. Mesmo consórcio, muitas vezes uma mesma empresa atuando em vários blocos. E a única empresa que colocou a sua estrutura à disposição para a limpeza, né, das praias e contingenciamento do impacto foi a Petrobras. Então é muito interessante a gente ver a falta de responsabilidade, a falta de solidariedade das outras empresas, das empresas que vêm aqui retirar as nossas riquezas, mas não se comprometem, né, nessa hora do plano de contingenciamento. Então, a única empresa que colocou sua estrutura à disposição foi a Petrobras. Então, acho que isso também dá uma dimensão para o povo brasileiro, para os nossos ouvintes aqui, de qual que é a diferença entre uma empresa privada e uma empresa onde tem a atuação do Estado, né?
dizer, essa mobilização dos petroleiros tem a ver com o interesse nacional, tem a ver com a soberania nacional, tem a ver com os interesses nossos, né, do povo brasileiro, não é isso, Gustavo? Sem dúvida nenhuma, Marilu. A gente, muito antes numa pauta corporativa, que é óbvio que a gente está pleiteando, são questões corporativas, mas até essa discussão do preço dos derivados, nós entendemos que ela é uma questão que ela precisa ser debatida. Ela é uma questão que ela impacta a todos, né? Então, hoje a gente, até com o aumento do trabalho informal, por exemplo, onde a gente tem muita gente, né, trabalhando em aplicativos de transporte, de entrega, a gente entende que isso impacta diretamente. Quando a gente fala, por exemplo, do gás de cozinha, a gente está discutindo questão de segurança alimentar. Se a gente der um Google aí rapidinho, você vai ver matérias onde fala que boa parte da população hoje perdeu o acesso ao gás de cozinha. E isso leva a acidentes, inclusive, que o pessoal começa a usar lenha, a usar combustível líquido, né, para cozinhar, e isso tem ferido muitas pessoas têm piorado a sua condição de vida por conta dos preços dos derivados. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa pauta, ela também tem como prioridade discutir também qual é o Petrobras que nós queremos. Perfeito, tá certo, Gustavo. Se você quiser acrescentar algo na sua luta, diga lá. Aqui, rapidamente, acabaram de me informar aqui, para a gente ver o nível de debate que a gente está tendo com a empresa aqui. Como que ao mudar a gestão tem impacto. O pessoal aqui, a empresa, para tentar desmobilizar aqui, está proibindo o pessoal de usar o banheiro e estacionar os carros lá dentro para pressionar o pessoal a não participar da mobilização. Então a gente lamenta muito que a gestão Bolsonaro tenha colocado uma linha de gestão que vai nesse tipo de tática para desmobilizar o movimento. É lamentável, né? Com certeza, lamentável, Gustavo. A gente agradece aqui a sua participação e uma boa mobilização aí para os petroleiros deste Brasil. Um grande abraço. Obrigado à Rádio Brasil Atual, a todos os ouvintes, e um bom dia para vocês. Bom dia. Falamos aqui com o Gustavo Massaioli, ele que é petroleiro, ele falou diretamente da refinaria de Paulínia, em Campinas, e coordenador regional do Sindipetro Unificado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h42. O estado da democracia hoje na América Latina foi tema de uma conferência internacional realizada pela Fundação Perseu Abramo, em São Paulo. Parlamentares, ex-ministros e a ex-presidenta Dilma Rousseff participaram do evento. O repórter João Miag acompanhou os debates. Todos os participantes da conferência internacional foram unânimes. O neoliberalismo está esgotado. Por isso, tantas rebeliões estão acontecendo. Está esgotado esse modelo. A partir das novas tecnologias, o processo de concentração de renda tem se multiplicado com uma rapidez estúpida. O cidadão encontra um aplicativo, é um novo bilionário, trabalhando com milhões de pessoas pelo mundo inteiro, sem nenhuma relação, sem nenhuma garantia de trabalho. Democracia só tem estabilidade se houver inclusão social. A crise econômica atual ainda é resultado da crise financeira mundial de 2008, explica o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. A crise foi muito forte e ainda tem seus desdobramentos. Mas, em segundo lugar, que o subcontinente precisa de um projeto mais ousado. Nós não temos mais o direito de ser acanhados. Ou a gente resolve o problema regional, ou não vamos ter lugar no concerto das nações. A ex-presidenta Dilma Rousseff afirmou que o capitalismo, nessa fase neoliberal, concentra muita renda nas mãos dos ricos. Essa brutal concentração de renda leva a uma brutal desigualdade. E, sobretudo, essa desigualdade, ela fere também, e não somente, os setores assalariados, trabalhadores da classe média. Ela atinge pequenos negócios. Ela concentra renda no pico da pirâmide, na mão de alguns grandes financistas. Dilma
Dilma Rousseff disse ainda que essa concentração de renda e a retirada de direitos resultou nas revoltas atuais, nas eleições de progressistas na Argentina e México e que a polarização política e social é a herança da elite. Infelizmente, é a herança de uma elite cega, oligárquica, que sempre defendeu só os seus interesses contra o seu povo. Para os conferencistas, a liberdade do ex-presidente Lula muda o cenário de lutas na América Latina. E no Brasil, a esquerda ganha um novo impulso. Para o ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luis Zapatero, Lula é uma inspiração para os progressistas. Poucos líderes políticos estão empenhados em abolir a pobreza, em ajudar os humildes, em fazer um mundo com mais justiça. Estou convencido que, com Lula livre, tanto a esquerda no Brasil como na América Latina vai recuperar novas energias, novas forças e novas possibilidades. Vai recuperar novas energias, novas forças e novas possibilidades. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. A TVT e a Rádio Brasil Atual são hoje o maior espaço democrático das rádios e TVs abertas no Brasil. Diariamente damos voz e espaço aos cidadãos que realmente escrevem a história deste país nas mais diversas áreas. E esse espaço precisa ser ampliado para que mais pessoas possam receber as notícias que as outras emissoras não dão. Por isso, neste dia especial, a gente vem reforçar essa vontade de seguir adiante com muito mais força. Para isso, nós precisamos da sua ajuda. Acesse catarse.me/TVT e faça uma doação. É a sua parceria que vai ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual a tornar cada vez mais fortes os nossos sinais e alcance na rádio, na TV e nas redes sociais. TVT e Rádio Brasil Atual. Agora você tem alternativa. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h46. Vamos falar aqui sobre política, o cenário político aqui no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Wagner Romão, professor de Ciência Política da Unicamp. Olá, Romão, bom dia. Tudo bom, Marilu? Bom dia. Bom dia. Bom, Romão, vamos começar aqui, Glauco e eu aqui a postos, né? Pra gente já bater um papo contigo. Bom dia, Romão. Então, Romão, vamos falar aqui sobre mais um vaza-jato, né? A Folha de São Paulo divulgou, inclusive a gente tem aí imagens, né, dessa reportagem, né, da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: Moro contrariou o padrão da Lava Jato ao divulgar grampo de Lula, indicam mensagens. Foi aí uma pesquisa, né, que as estagiárias fizeram, enfim, da Força Tarefa, e o resultado realmente incomodou bastante, né? Porque comprovou que o vazamento de informações, né, enfim, de áudios do ex-presidente Lula foram vazados e outros que estavam sendo investigados não. Então, como é que você viu mais essa denúncia, né, da Vaza Jato, Romão? Então, Marilu, a gente já está até ficando meio cansado dessa reposição, né, de informações que só fortalecem a tese de que realmente ali, a partir de um determinado momento, a Lava Jato ela teve um direcionamento político muito claro, né, muito evidente. Não que isso não tenha acontecido nas etapas iniciais, digamos assim, né, mas eu acho que fica muito evidenciado que a partir de um determinado momento da circunstância política brasileira, houve um direcionamento para eliminar o Lula da corrida eleitoral, né, do ano passado, uma aceleração dos procedimentos do que se poderia chamar de investigação, né, ou que se poderia chamar também de perseguição política, né, e esses dados apresentados aí, foi ontem, né, que saiu isso na Folha, foi domingo. Eles mostram exatamente que, assim, se for feita uma análise, como foi essa análise bem criteriosa, né,
sobre os andamentos da Lava Jato, vai se verificar com muita clareza, né? Eu lembro que quando o TRF4 deliberou sobre o primeiro caso, né, o caso do triplex, também ali já estava muito clara, né, uma extrema velocidade, né, inclusive passando por cima de outros processos que estavam na fila, e essa seletividade da justiça é que torna evidente que houve sim uma estratégia, né, para retirar o Lula da disputa eleitoral do ano passado. Agora, o que impressiona, né, Romão? A gente sabe que todo o procedimento contra o ex-presidente Lula, aí feito pela Operação Lava Jato, ele é fora do habitual, ele é fora justamente do padrão. Mas, quer dizer, a preocupação de integrantes do Ministério Público de defenderem a decisão de um juiz e movimentam a máquina pública, movimentam recursos públicos justamente para fazer isso. E eu fico pensando até se esses procuradores não deveriam ser investigados pelo crime de prevaricação, já que eles estão ali praticando o ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal, que não tem nada a ver com o interesse público, integrante ali do MP, tentar defender o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, a coisa fica muito escancarada, né, Romão? É demais. O Ministério Público, né, é uma instituição que foi criada na Constituição de 88, com toda uma missão de defesa da sociedade, de defesa dos chamados direitos difusos, né, que são aqueles direitos que afetam a toda a população praticamente, né, fazer a defesa dos mais fracos, né? Eles passaram a ter aí, com a Lava Jato, não só com a Lava Jato, mas acho que em algum momento aí essa missão do Ministério Público, né? Ela foi perdida pela maioria dos promotores dos promotores públicos e do Ministério Público. O que não dá para a gente jogar fora toda a instituição Ministério Público, existem muitos promotores, procuradores ainda, né, quer dizer, muito bem intencionados, mas uma parcela significativa do Ministério Público, infelizmente, enveredou por esse caminho de politização das suas ações, de partidarização das suas ações, né, e realmente, acho que podem ser, sim, primeiro chamados a responder, né, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao próprio Conselho Nacional de Justiça. A gente sabe que ali, né, os setores acabam uns defendendo os outros, né? Acaba tentando livrar exatamente. O caso do Dallagnol talvez seja o caso mais explícito, né? Em que há uma ação do próprio Ministério Público para defender o Dallagnol, para evitar que ele seja chamado às falas, que seja questionado, que seja levado enfim, o seu comportamento seja levado a algum tipo de juízo, né, mesmo que interno ao Ministério Público, né? Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é exatamente cobrar o Ministério Público, fortalecer a parcela do Ministério Público que continua comprometido com a democracia, né? E denunciar essa corporativização do Ministério Público, que acaba não só defendendo um partido político ou uma linha política contra outra linha política, e, por outro lado, acaba se autodefendendo, né, livrando a cara daqueles mal procuradores públicos, né? Exato, falando desses maus e bons, enfim, eu vou ler um trechinho aqui dessa reportagem, né, da Vaza Jato, da Folha de São Paulo de domingo, onde o Paulo Roberto Galvão, né, procurador, diz o seguinte, né, numa dessas conversas no Telegram: tem que dar uma olhada porque parece que o grau de levantamento do sigilo não é sempre igual ao mesmo. Eles encaminhando, né, essa pergunta e essa questão para uma das estagiárias, né, que fez essa pesquisa que incomodou bastante internamente ali o Ministério Público, né? Mandando essa mensagem para Ana Carolina Rezende, né? Inclusive, essa questão do levantamento do sigilo aí das investigações é uma pauta, exatamente, é um dos pontos daí do habeas corpus, né? Apresentado pela defesa do Lula, que deverá ser, inclusive, colocada em pauta, mas parece que vai ficar para o ano que vem, não é? Essa questão, como é que você vê o julgamento, né, da suspeição do Moro, tendo uma dessas questões aí como foco? Esse é o julgamento crucial, né, Marilu? Quer dizer, acho que está bem claro que a suspeição ela está evidente, né?
ela, claro, vai ter um impacto muito forte, não só sobre o julgamento do presidente Lula, mas também sobre o julgamento de uma série de atores políticos, né, que estão, enfim, em processo né, que já foram julgados em primeira, segunda instância, né, hoje com o benefício, né, da nova leitura que o STF fez, né, há 2 semanas atrás, estão em liberdade, né? Mas o fato é que o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, ele é o aspecto central dessa disputa, porque se o Moro realmente for tido como suspeito, né, e portanto, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que ele agiu com parcialidade no seu julgamento, né? Quer dizer, se isso ocorre, todos os processos que estão no âmbito da Lava Jato, eles retornam para a primeira instância. É necessário se identificar um novo juiz, né, ou nova juíza para conduzir todo esse trâmite judicial, né, e, portanto, os casos voltam lá para a primeira instância, né. Então, esse é o julgamento essencial. Realmente, se ficar para o início do próximo ano, já é tardio, né? Porque a gente precisa sempre entender que aquelas pessoas que estão em julgamento estão sempre tensionadas ali, né, pelo resultado do julgamento. Isso já é uma violência, né, contra direitos civis, né? E vamos aguardar que essa decisão ocorra o mais rapidamente possível para que essas pessoas possam, enfim, ter um julgamento justo, né? Eu acho que pelo menos essa garantia constitucional de que Lula, de que outras pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, enfim, que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato, têm um direito a um julgamento justo. É só isso que acho que a sociedade brasileira pede. Perfeito. Inclusive, o próprio ministro, né, Gilmar Mendes, ele diz que, segundo ele, estamos devendo a Lula justamente um julgamento justo. Agora, você acredita também que como é que deve ser essa decisão, né? Se caso o Moro, né, seja considerado aí suspeito, né? Enfim, você acredita que poderá haver aí no caso, uma absolvição, né, por completo do ex-presidente Lula também? O que você acha? Eu não sou um especialista no judiciário, né, Marilu, mas eu penso que é difícil que haja uma absolvição completa, né, porque eu acho que de um determinado momento, sim, mas a gente sabe que esses processos todos, eles podem ser retomados, né, não acredito, assim, no arquivamento da ação contra o ex-presidente Lula. Eu acho que tem uma parcela do judiciário, né, que continua e vai continuar, né? Eu acho que, infelizmente, essa partidarização do judiciário, ela não é de hoje, e ela vai continuar por aí nos próximos anos. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso, né? Não me parece que nós teremos possibilidade nos próximos anos. Infelizmente, eu não sou otimista, né, de achar que vai haver que a gente vai conseguir fazer uma reforma do judiciário. Seria o ideal, né? Que a gente pudesse fazer uma reforma do judiciário, que o judiciário pudesse ter controles externos de maneira a minimizar, pelo menos, essas decisões que são evidentemente parciais, né? A gente sabe também, né, que além da partidarização, há todo um campo do judiciário, do Ministério Público, que prefere ficar do lado dos mais poderosos contra os mais fracos. Esse também é um aspecto, né, dessa partidarização do judiciário, no sentido de sempre tomar decisões que vão favorecer os interesses, né, dos grandes proprietários de terra, né, das pessoas que têm recursos nesse país. E esse é um problema gravíssimo também, que nós, infelizmente, não conseguimos solucionar, né, à luz da Constituição de 88, à luz de que todos têm direito a julgamento justo, com um grau mais alto de imparcialidade e assim por diante. Infelizmente, é esse o judiciário que nós temos, né?
E acho que sempre haverá, né, nós vamos ter que conviver sempre com essa sombra, com essa possibilidade de que em algum momento haja a reabertura de investigações, caso haja a suspeição do Moro, né? O que ocorre é que pode haver a prescrição, né, desses casos e dessa investigação. Vamos verificar como é que vai se comportar. Eu acho que isso tem muito a ver com o cenário político nacional também, né? Eu acho que não teria havido uma alteração na decisão do Supremo Tribunal Federal, não houvesse uma mudança no cenário político nacional que a gente vem observando ao longo desse ano de 2019, né? Eu acho que isso continua muito ligado, né? O cenário político e as decisões que a justiça passa a tomar, né? Romão, a gente teve nesse final de semana o 7º Congresso Nacional do PT. A presidenta Gleisi Hoffmann acabou sendo reeleita para conduzir o partido nos próximos anos também. E ali houve também uma indicação em relação à busca por alianças na centro-esquerda nas próximas eleições municipais, né? A gente já tem indicativos disso, de que o PT pode abrir mão e deve abrir mão da cabeça de chapa no Rio de Janeiro, por exemplo, em Porto Alegre, talvez outras capitais e outras cidades de médio e grande porte também. Como é que você vê essa questão das eleições municipais e dessa forma de organização da esquerda, ainda mais agora que a gente tem um novo elemento no cenário, mais um partido de extrema-direita, o partido do presidente Jair Bolsonaro, sendo formado e também disposto aí a concorrer nas eleições municipais do ano que vem? Com só um adendo, número 38, né? Calibre 38 é o partido dele. Ele diz que, na verdade, é uma referência a seu 38º presidente, mas a alusão fica bastante evidente ali, ao né? calibre do revólver. Vamos lá, Romão. Essas coisas não são por acaso, né? Certamente ele poderia, exceto que existem aí cerca de 50 e quase 60 partidos, né? Ou existentes ou em processo de consolidação, né, de criação, né? Então aí do número 11 até o número 90, né, que é a possibilidade dos partidos identificarem seus números, nós temos aí, já está começando a faltar número, infelizmente, né? Mas certamente ele poderia ter optado por outro número. O próprio Ricardo Salles, quando foi candidato aqui a deputado federal, né, o atual ministro do Meio Ambiente, também tinha o 38 no número, não é por acaso, com essa carga toda de violência e de uso de armamentos, né, de maneira praticamente indiscriminada. Isso caracteriza esse novo partido do Bolsonaro. Eu vejo o seguinte, Glauco, sobre a tua questão, né, acho que a respeito das frentes, nós vamos ter eleições bastante fragmentadas, né, isso a gente já conversou aqui outras vezes, né, pelo fato das coligações proporcionais não serem mais permitidas na nova legislação eleitoral. Há uma tendência grande de que, inclusive para partidos que mesmo que entendam que não têm chances, né, de vencer para o cargo de prefeito ou prefeita, que eles lancem candidatos, né, majoritários, ou seja, a prefeito ou a prefeita, para fortalecer as suas candidaturas a vereadores ou vereadoras, né? No entanto, eu acho que é muito importante que, e acho que isso está sendo verificado, acho que essa identificação da possibilidade do PT apoiar Freixo no Rio, apoiar Manuela em Porto Alegre, né? Ou seja, pessoas que têm uma expressão nacional, né? E que têm condições de ter uma votação mais expressiva do que candidatos petistas, né? Eu acho que isso é muito importante, seria o ideal para o campo popular democrático, né? Que não sei se baseado em pesquisas eleitorais, né? Ou baseado até em prévias, né? Que poderiam ser, a gente poderia ter mecanismos, né? De incorporação, de junção de partidos e identificação de uma candidatura por meio de prévias, né? Isso não está previsto na legislação eleitoral brasileira. As prévias, na verdade, estão previstas apenas para determinado partido político, né? Mas é claro que poderia ser feito, né? Um arco, né? Dentro de um arco de possível aliança eleitoral, poderiam ser feitas prévias
em que os filiados aos partidos, ou mesmo, né, de uma maneira eletrônica, enfim, acho que isso está para ser inventado ainda, né, mas definir uma candidatura de um campo, né, popular, democrático, progressista, de esquerda, enfim, o nome que se queira dar, né? Porque aí eu acho que, sobretudo nas grandes capitais, né, nas cidades aí onde há a possibilidade de ter segundo turno, essa é uma estratégia muito importante, né, de indicar para o eleitorado que há uma unidade, né, no campo progressista, né, contra uma direita que, na minha opinião, vai estar fragmentada, né? Que a gente está vendo com esse novo partido do Bolsonaro, que a gente está vendo com o próprio, aqueles que estão, digamos, alinhados ao Luciano Bivar no PSL, a todo o campo do que a gente poderia chamar aí de centro-direita, né? Vai haver uma disputa muito forte, né? Nesse ano de 2020, nas eleições de 2020, seria muito interessante que o campo progressista pudesse caminhar articulado. Acho que essa indicação nessas grandes capitais, Rio, Porto Alegre, talvez São Paulo, Belo Horizonte, enfim, depende muito da conjuntura local, mas essa indicação de uma candidatura única, né, unificada num campo, é algo muito importante e algo que talvez seja até inédito, né, na trajetória aí da esquerda desde a redemocratização. Acho que seria um avanço enorme. Acho que isso precisa estar articulado também com um programa, né, que articule esses partidos políticos e forças da sociedade, porque só os partidos políticos sozinhos não vão dar conta, né, de resistir a essa maré, né, que nós estamos passando, essa maré de direita, essa maré protofascista que nós estamos passando, mas deve estar articulado também a forças da sociedade civil, aos movimentos sociais, enfim, aqueles que lutam por democracia no país e que precisam fazer esse programa da democracia brasileira avançar, né? Exato. Como é que você viu, né, o ex-presidente Lula elogiando a Marta Suplicy, né, no blog Nocaute? Então, tem muita especulação sobre isso, né, Marilu? Eu acho que eu penso assim que a gente precisa produzir novas lideranças, né? Acho que o Lula, ele é uma liderança em conteste dentro do PT. Eu acho que dentro do campo progressista e de esquerda no Brasil, pela sua envergadura política, pela sua trajetória, pelo seu governo, né, de 2003 a 2010, e pelo seu carisma, né? Mas, para além do Lula, na minha opinião, é preciso que a esquerda, né, se movimente de maneira a buscar fortalecer novas figuras políticas, né? Então, eu acho que o elogio à Marta Suplicy, né, ele vem certamente de uma relação pessoal do Lula com a Marta, né? Acho que no campo, o que eu consigo identificar, pelo menos, né, no debate interno ao PT e aos militantes de base do PT, é que há muita rejeição, né? Porque não se esquece que a Marta votou a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma, né? Então, eu acho que é algo que, na minha opinião, é muito mais um balão de ensaio ali, ou alguma coisa que um determinado setor acaba pegando para transformar numa notícia política, né, numa nota polêmica política. E penso que na cidade de São Paulo existem alternativas aí muito boas para que o PT tenha candidatura própria, né? O partido que está enraizado na cidade de São Paulo, mais do que o PCdoB, mais do que o PSOL, que, claro, tem toda legitimidade para lançar suas candidaturas, mas penso que esse encaminhamento, né, por exemplo, de um apoio ao PSOL no Rio, de um apoio ao PCdoB em Porto Alegre, onde realmente esses partidos têm lideranças muito fortes, né, pode gerar uma situação em que o PT tenha candidatura própria em São Paulo e que seja apoiada por um campo de esquerda. E acho que a Marta, infelizmente, está fora desse campo hoje, né? Foi líder desse campo, mas acho que hoje ela está fora desse campo, né? Perfeito. Os nomes para São Paulo, hein? Então, tem se falado de Fernando Haddad, tem se falado do deputado Alexandre Padilha, tem se falado de Gilmar Tato, que foi candidato ao Senado, né? Eu acho que eu sempre penso que os partidos políticos eles precisam ter os melhores quadros, né? Aqueles que têm mais possibilidade de vitória, aqueles que têm
eventualmente um recall aí, né, uma lembrança das pessoas do seu governo, né? Eu acho que o PT deve pensar nesses termos, né? E acho que as 3 pessoas, mesmo que Fernando Haddad tenha sido prefeito, tenha sido candidato a presidente, né? O Padilha já foi candidato ao governo do estado, o Gilmar tem experiência na máquina pública, né? E foi candidato ao Senado. Acho que são 3 figuras que não são não são assim pessoas que estão chegando na política agora, né? Mas eu acho que são pessoas aí que têm muitas condições de permanecer, de serem lideranças que vão ser reforçadas no processo político do ano que vem, né? Provavelmente, certamente terão um papel a desempenhar, sejam candidatos ou não, né? Mas que devem, enfim, reforçar esse quadro. A gente tem outros partidos, o próprio Orlando Silva do PCdoB, né? Que se coloca também como uma alternativa, foi um bom presidente da Uni, né? Tem uma trajetória de deputado federal bastante respeitável, é um grande articulador político, né? E acho que no PSOL existem alternativas também, né? A deputada Sânia Bonfim se coloca, se eu não me engano também Carlos Gianazzi, que é um deputado estadual combativo aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, né? Eu acho que as esquerdas têm boas opções, né, para oferecer ao eleitorado aí na capital, né? E a gente aguarda, porque assim, a democracia ela é muito importante que os partidos políticos estejam dispostos à disputa, né? E que eles consigam convencer as suas bases e também o eleitorado para participar com força, com garra, né, das eleições e tirar um pouco essa imagem de que a política é algo distante, é algo só reservado a uma determinada elite política, né? Eu acho que o que vai ser mais importante nessa campanha em 2020 é a capacidade que as candidaturas, né, que a construção de programas vão ter de sacolejar aí a sociedade, né, de levantar esse moral das pessoas que acreditam na democracia e que lutam pela democracia no país e pela melhoria do serviço público, diminuição das desigualdades, etc. Né? Então, acho que esse é o campo aí que a gente está aguardando para 2020. Já estamos começando a perspectiva 2020, né, Marília? Vamos antecipar. E falando em perspectiva 2020, Romão, a gente tem a participação aqui do Reginaldo Sina, ele que é do Jardim Alto Paulistano, da Zona Leste, e ele pergunta que eu não vi a análise a respeito da entrevista que o Ciro Gomes concedeu ontem ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes. Eu não vi, mas inclusive eu estava buscando aqui alguma informação a respeito, e o Ciro, na verdade, ele tem um discurso um pouco recorrente em relação a determinados temas. Por exemplo, ele é muito crítico ao PT, muito crítico ao ex-presidente Lula. Ontem, por exemplo, falou que a esquerda virou linha de transmissão do lulopetismo. Então, quando a gente fala de 2020, e mesmo pensando em 2022, de repente fazer um arco de aliança com a centro-esquerda, como incluir Ciro Gomes ou o PDT, no caso, com esse discurso tão agressivo que o Ciro tem adotado? Ô Glauco, eu não vi ontem o programa, mas o Ciro Gomes esteve aqui na Unicamp, né? Acho que os ouvintes sabem que eu sou professor aqui da Ciência Política da Unicamp. Eu pude acompanhar um pouco da palestra que ele desenvolveu aqui na sexta-feira de manhã, né? E uma fala dele me pareceu muito interessante, né? Veio uma pergunta exatamente sobre essa possibilidade de frente, né? E ele responde da seguinte forma, né? Ele diz assim, olha, eu quero criar uma ebulição no campo da esquerda no país, né? Então, e isso é para agora, 2019, é para 2020, né? E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, vocês que são eleitores, que são, né, que estão angustiados aí com essa necessidade de vencer o bolsonarismo e assim por diante, você tem um pouco de pressa, né, um pouco de angústia, mas eu acho que agora eu tenho que criar essa ebulição no campo da esquerda. O que não quer dizer, me pareceu, né, que lá mais para frente, em 2022, 2021, eu sei que você tem toda a razão que ele tem recorrentemente, né, feito uma fala muito dura, né, contra o PT, né, contra a direção do PT, sobretudo, porque ele sempre abre uma brecha ali para falar para a base do PT. Eu não tenho nada contra os petistas e tal, tenho contra a direção do PT. Então, eu acho que o Ciro Gomes, mesmo com essa verborragia toda, né, que o caracteriza,
ele não é uma figura que necessariamente se coloca fora de uma possível articulação para 2022, né? Eu acho que isso é muito cedo, realmente, né? Nós, assim, sempre há uma tentativa das lideranças políticas de se colocarem, de se candidatarem, de se, digamos assim, de ganharem, se projetarem, né, com mais força para as próximas eleições, né? Então, eu penso que essa disputa está colocada no campo da esquerda, né? 2020 vai ter uma importância muito grande. É claro que figuras do tamanho do Lula, do tamanho do Ciro Gomes, né, não vão se colocar como candidatos em 2020, né, mas estão se organizando para pleitear isso em 2022. O Ciro, certamente, ele quer ser o protagonista desse campo, né? Desse campo, eu não diria nem do campo político partidário, mas desse campo político da esquerda, né? Eu acho que nós vamos ainda ver muitas mudanças nesse processo, né? Eu acho que é inevitável que haja mais para frente, acho que agora vai ser um momento de disputa mesmo, acho que o Ciro vai continuar com essa tática de um ataque muito frontal, né, ao Lula, ao PT, né? E é isso que ele está chamando de corrente de transmissão, né? Mas eu penso que a partir de 2020, quando os dados vão ser jogados, né, a disputa das eleições vai gerar vencedores e perdedores, né, esse cenário tende a mudar, né? Eu acho que esse cenário tende a mudar e aí, depois das eleições de outubro de 2020, nós vamos ter um outro cenário, um cenário que vai ser o da tentativa de identificar os pontos frágeis desse governo Bolsonaro. Não sabemos ainda se ele vai estar lá no governo, né, mas por causa da sua incapacidade também de manter o governo livre de tensões e pressões, né? Mas o fato é que eu acho que vai haver um outro momento a partir de 2020, onde acho que a gente espera que haja uma maior disposição ao entendimento e ao acordo político no campo da esquerda, no campo progressista. Perfeito, Romão. A gente agradece aqui toda a sua análise, viu? Uma boa semana para você, um grande abraço. Grande abraço, Marilu, Glauco, aos ouvintes também. Boa semana. Boa semana. Falamos aqui com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h17. Procuradores e movimentos sociais se reuniram na última sexta-feira em São Paulo para o 4º Encontro Nacional Transforma MP. Entre outros assuntos, foi debatida a resistência dos movimentos populares aos ataques do governo. A repórter Dani Ponte acompanhou o debate. Cada vez mais, os brasileiros estão repudiando os retrocessos promovidos pelo governo Bolsonaro. Motivado por lutas históricas, o coletivo Transforma MP, vinculado ao Ministério Público Federal e do Trabalho, reuniu movimentos sociais para discutir a situação política do país. Nós tivemos a ideia de fazê-lo chamando movimentos sociais, movimentos populares de luta e de resistência para ouvi-los sobre o que eles esperam do Ministério Público, o que o Ministério Público pode fazer para ajudá-los na sua reivindicação de direitos e o que a instituição está deixando a desejar no seu trabalho diário. A aproximação do Ministério Público da sociedade base, para escutar suas dificuldades, escutar seus anseios e assim poder efetivamente atuar em seu favor, ela é muito importante. Hoje é uma estratégia que é essencial para a democracia, para o regime democrático. Durante o evento, movimentos estudantis, de moradia e de mulheres denunciaram que os ataques aos direitos promovidos pelo governo têm como objetivo aniquilar essas organizações sociais. A gente vê muito cotidianamente o governo tentando impedir debates do movimento estudantil nas universidades, por exemplo, né? Com o MEC pressionando reitores, com uma tentativa de cercar o movimento estudantil. Em relação à UNE, as entidades estudantis, há uma tentativa de desestruturação a partir das carteiras, além das ofensas, dos ataques, do ministro da Educação dizer que a universidade tem plantação de maconha, esse tipo de coisa é para tentar desestruturar e atacar
esse ambiente. Quando tem todos esses desmontes da Previdência, dos direitos trabalhistas, né, esse aumento significativo, né, que a gente precisa olhar para isso, do genocídio da população negra, que vem de diversas maneiras, com sucateamentos da educação, com sucateamento da saúde, tudo isso primeiramente esbarra nas mulheres negras. Os sindicatos também têm sido alvo do governo Bolsonaro. Um exemplo disso é a medida provisória que alterou as regras de contribuição sindical. Agora, a Central Única dos Trabalhadores busca novas formas de defender a classe trabalhadora. Uma das primeiras medidas dos regimes fascistas é justamente, né, desarticular, acabar com o movimento sindical, e o nosso coletivo jurídico é um instrumento aí para que a gente possa, do ponto de vista jurídico, fazer a luta também nesse campo, já que do ponto de vista político a gente tem feito várias mobilizações, lutas, enfrentamentos e greve contra as medidas do governo. Apesar das pautas distintas, movimentos sociais e sindicalistas querem unir forças contra os retrocessos do atual governo. Para poder garantir, reunir força, a articulação política para fazer o combate, né, a todo o conjunto de medidas autoritárias do governo, é importante que todos esses setores estejam juntos, organizados e com unidade para fazer a luta política contra o retrocesso. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h20. Vamos falar sobre a CPI da sonegação aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Nosso entrevistado é o vereador Antônio Donato, do PT aqui de São Paulo, relator da CPI. Vamos falar com ele neste momento. Olá, Donato, bom dia. Bom dia. Bom, Donato, queria que você falasse sobre as conclusões finais aí, as conclusões desta CPI. O que você poderia contar para a gente nessa comissão que apura fraudes e sonegações fiscais aí de companhias que atuam no financiamento comercial nas modalidades de leasing, factoring e franchising? Exatamente. Essa CPI foi muito importante para a cidade de São Paulo, com resultados concretos. Nós conseguimos demonstrar que várias instituições financeiras faziam o que se chama de simulação de endereço. O que é isso? Apesar de operar efetivamente em São Paulo, eles abriam uma sede fictícia em algum município que tivesse um ISS muito mais vantajoso para ela. Então, Poá, Barueri, cidades como essas da Grande São Paulo, onde existia uma pequena estrutura, mas toda a decisão da operação, do crédito, estava em São Paulo. Eles faziam isso só para fugir da tributação, só para sonegar. E a gente conseguiu, ao longo dessa CPI, demonstrar cabalmente, com diligências, com oitivas, mostrando que, de fato, eles tinham a sua decisão de crédito em São Paulo, mas simulavam que estavam em outras cidades. Com isso, a CPI já recolheu aos cofres públicos esse ano mais de 400 milhões de reais. Só o Santander, por exemplo, recolheu 195 milhões, reconhecendo que de fato sonegavam. E, além disso, vários autos de infração, ou seja, a partir do trabalho da CPI, esses elementos foram utilizados pela Secretaria da Fazenda para autuar, por exemplo, o Banco Itaú, em mais de 3 bilhões de reais, em quase 4 bilhões de reais de autuação. É evidente que, nesse caso, isso vai ter provavelmente vai ser judicializado pelo Itaú, vai ser uma longa batalha, mas está muito evidente que tinha a simulação de endereço e, portanto, eles deviam para a cidade de São Paulo e não pagavam. Os bancos, além de serem as instituições que têm maior lucro no país, mesmo nesse momento de crise, também por essa CPI ficou claro que são as que mais sonegam.
Então, eu estou vendo aqui, você falou do Santander, Itaú, mas tem Banco Safra, quer dizer, isso era exatamente uma medida que a maioria dos bancos tomava, é isso? Sim, porque a legislação mudou em 2017, a legislação federal sobre o ISS. Mas o ISS mínimo por lei era 2%, só que alguns municípios praticavam uma mudança na base de cálculo, e, por exemplo, em Poá chegava a 0,25%. Então, essas instituições utilizaram esse instrumento de montar pequenas sedes do Itaú Leasing, do Safra Leasing, do Santander Leasing, como empresas autônomas nessas cidades, mas a gente demonstrou que essas empresas de fato não existiam lá. Lá existia uma pequena sala, às vezes na parte de cima de uma agência, poucos funcionários, mas toda a decisão estava concentrada na sede desses bancos em São Paulo. E que o que diz o Banco Central, a resolução do Banco Central que normatiza isso, é que se cobra o ISS aonde é tomada a decisão de crédito. Essa decisão de crédito ficou demonstrada que é tomada em São Paulo. Então, esses bancos utilizaram essa forma para aumentar seus lucros absurdos, aumentar ainda mais, não pagando imposto na cidade de São Paulo. E com essa CPI, você acha que diretores de bancos poderão ser indiciados criminalmente, Donato? Sim, a CPI, ela encerrou seus trabalhos na quinta-feira passada e a gente tem agora 15 dias para apresentar o relatório. E nesse relatório a gente vai propor indiciamento criminal, sim, de vários gestores que praticaram essa fraude. Exato. E essa fraude, a gente pode dizer que pode ocorrer também em outras capitais, né, utilizando outras cidades, também tendo como aí base de uma filial, como eles fizeram aqui em São Paulo, Donato? Pode ocorrer, mas não na mesma escala, porque é em São Paulo que estão a sede dos grandes bancos, né? Tirando um ou outro banco, o Bradesco, por exemplo, é em Osasco. Então não foi alvo da nossa CPI, porque a sede do Bradesco é em Osasco. Mas os grandes bancos, a grande maioria tem sede em São Paulo. Mas se um banco tiver sede no Rio de Janeiro ou em outra cidade, também pode ter acontecido isso. Quer dizer, e agora uma CPI, né, que atinge em cheio aí bancos, parece que bancos é um setor assim que ninguém mexe, não é isso? A gente vê meios de comunicação, né, com muita publicidade dos bancos. Aqui a gente fala, na Rádio Brasil Atual, TVT, a gente fala livremente. Agora, como é que você vê, né, sendo atingido, né, esse setor de bancos, né? Então, teve primeiro uma longa batalha judicial, porque os bancos conseguiram impedir na justiça que a CPI funcionasse por 8 meses. Conseguiram uma liminar na justiça que, depois de uma intensa batalha jurídica, a Procuradoria da Câmara Municipal conseguiu derrubar essa liminar e a CPI pôde retomar esse ano, porque ela foi iniciada o ano passado. Além disso, em vários momentos, os bancos recorreram ao judiciário. Mas, para nossa sorte, a gente teve, nesse caso, uma desembargadora, que me foge o nome agora, infelizmente, mas que foi muito firme nas suas decisões, sempre dando amparo ao trabalho de investigação da CPI. Então, essa primeira batalha judicial, a gente venceu, conseguiu chegar com a CPI até o fim, e agora tem uma batalha judicial que é a cobrança dos bancos, né? Alguns, como eu disse, fizeram o que se chama denúncia espontânea, ou seja, para tentar fugir de multas e de outras complicações. Foram ao caixa da prefeitura e falaram, não, de fato eu devo, e pagaram. O caso do Santander, o caso do Daicoval, me foge o nome, o outro banco que fez isso também, que deu já um recolhimento de mais de 400 milhões de reais esse ano. Mas tem bancos que estão ainda fazendo a disputa judicial e tem bilhões de reais em jogo nessa disputa judicial.
Perfeito. Agora, Donato, só mudando um pouquinho de assunto, hoje vai ter uma homenagem importante na Câmara Municipal de São Paulo. Inclusive, você é um dos autores, né, exatamente dessa essa ideia, né, de tentar colocar o Elifas Andreato, o artista plástico, com o título de cidadão paulistano. Não é isso? Você é um do que está propondo essa sessão solene, né? Isso, o vereador Arcelino Tato concedeu o título de cidadão paulistano para o Elifas Andreato e a gente propôs que a gente fizesse a entrega. Então eu e o Arcelino Tato vamos fazer a entrega desse título para o Elifas, que é uma referência nas artes plásticas, um artista profundamente comprometido com a defesa da democracia, da justiça social e um grande artista, né? Para quem... A época ainda dos LPs, né, dos discos que tinham capa grande, na década de 70, 80, o Elifas fez a capa de vários artistas brasileiros, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, entre outros, com capas que eram obras de arte. Além do engajamento, ele fez a homenagem ao Vladimir Herzog. Lá na Câmara Municipal tem uma praça que chama Vladimir Herzog, anexa à Câmara, e tem uma estátua do Vladimir Herzog, que chama Vlado Vitorioso, que foi concebida pelo Elifas. Tem um mural sobre a tortura, que também foi concebido pelo Elifas. Então, um artista plástico profundamente comprometido com as lutas do povo brasileiro, nasceu no Paraná e a gente considera que ele merece esse título de cidadão paulistano e a gente vai fazer essa homenagem hoje à noite. Muito bem, uma boa solenidade para todos. Um grande abraço, Donato. Obrigada aqui por sua entrevista, falando sobre a CPI da sonegação e também sobre a homenagem ao Elifas Andreato. Um grande abraço. Então, obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos. Falamos aqui com o vereador Antônio Donato, do PT de São Paulo, relator da CPI da sonegação tributária na Câmara Municipal de São Paulo. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Nove meia oito nove três 7672. Participe da programação. 96893-7672. Participe da programação pelo WhatsApp. Aqui é o Telo Borges. Eu também estou na programação da Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Telo Borges, seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. E vamos lá, participações da galera aí, vamos lá, Glauco. Isso aí, o pessoal acompanhando a gente, mandando suas mensagens pelo 11 96893 7672, como Eliseu e Marlene de Guarulhos, que dão seu alô. A Selma Braga diz que está muito feliz com o Mengão. Também a gente tem aqui a mensagem da Regina de Alphaville, aqui de Barueri, né? A gente tem a mensagem do Abel Júnior de Arapiraca, Alagoas, que também fala aqui do Flamengo, viu? Ele diz que ainda está em êxtase com as duas conquistas do time, né? A Libertadores no sábado e o Campeonato Brasileiro no domingo. A Sol da Bela Vista, também aqui da capital paulista, diz que manda 3 mensagens aqui. Petroleiros aguentem firmes e obrigada, que a Vaza Jato faça valer o que é justo e parabéns, Mengão. Também para não fugir aqui da tônica. Eu não sabia não, hein? Olha aí, Sol. Será que só está sendo solidário, está comemorando junto com todo mundo? Pode ser também, né? Pode ser. A Tati Souza, que é aqui do Campo Limpo, de São Paulo, diz que honra poder não só ouvir, mas ver também vocês aí do Jornal Brasil Atual. Muito obrigado pela mensagem aqui, Tati. A gente tem também aqui vamos
Vamos ver. O Sullivan de Caçapava, que ele lembra aqui uma questão importante também, né, Marilu, em relação ao título do Flamengo, que foi justamente o incêndio que houve no centro de treinamento no início do ano, né? Sim. Que acabou vitimando 10 jovens. E ele diz que esse fato tem tido pouca atenção da imprensa. Na verdade, boa parte da imprensa acompanha, né? Isso, inclusive as negociações em relação às indenizações. E óbvio que todo mundo gostaria que isso fosse resolvido de forma rápida, porque famílias estão sofrendo ainda por não terem acesso a esses valores, fora o fato de terem sido perdidas vidas ali, que isso não tem dinheiro que possa repor de fato. Eles falaram, né, fizeram uma homenagem, né, aos jogadores ontem, né? Alguns jogadores sim. Fizeram homenagens. Mas para os meninos, o que né? se cobra, na verdade, uma posição da diretoria do clube também e a responsabilização, a apuração do que aconteceu, responsabilização, porque realmente é um descaso muito grande, é um fato, é uma tragédia, né, o que aconteceu. É uma tragédia mesmo. A gente tem mensagens aqui também, Marilu, o Bruno Mariano de Patos de Minas, dá o seu alô, Josué Mota de Salvador na Bahia, o Marcelo Matos de Santos, a gente tem aí o Walter do Itaim Paulista também dando aqui o seu alô, Marilu. Beleza, maravilha. E o Eduardo Quirino, hein? Faz tempo que ele não dá uma declaração aqui para a imprensa Vamos brasileira. Agora ao pronunciamento do diretor de imagens. Nosso diretor, Eduardo Quirino, você ficou feliz aí com o Flamengo, o Mengão aí, vencedor da Libertadores? O brasileiro levou tudo, né? Sim! Ficou win, como é que é? Sim! Sim, ficou. Mas você torce pra que time, hein? Ou não torce pra nenhum? Não torço pra nenhum. Não torce pra nenhum. Alternativa B. Ok, valeu, Eduardo. Então é bom porque ele fica feliz com qualquer um ganhando, né? Exatamente. O que ganhar, ganhou, beleza. Ele tá feliz, tá tranquilo. Nós que estamos felizes, né? Quantos gols aí? 4 gols? 4-1, né? Foi bem. Foi legal. Mas o Flamengo também venceu nos últimos minutinhos, hein? Mas coração assim. Uma virada praticamente em 3 minutos ali. Meu Deus do céu. Logo no final, nossa, foi difícil, hein? Para quem viu o jogo ali, olha, imagina para quem é flamenguista, meu Deus. Coração, hein? Marilu, e o Marcelo Matos, aqui falando em Santos, ele pede aqui para a gente divulgar também o seminário Democratização no Sistema de Justiça, que acontece hoje, dia 25 de novembro, na Universidade Católica de Santos, ali no Campus Boqueirão, o auditório da Faculdade de Direito. E olha só quem tá participando. A Kenarique Bonjiquian. Eu tava com isso aqui já na mão, não dava pra... Eu não passei, né, esse card aqui, mas é bem legal. Não sei se dá pra ver, né? Será que dá pra ver aqui do celular? Difícil, né, querido? Olha, é pequenininho, mas tudo bem, né? Valeu aqui, olha, atenção, se aproximando. Tem aí... ficou mais torto ainda. Eu também, 10-0 pra câmera. A Kenarique Bonjiquian vai participar também. E o outro aqui, vamos lá, é o... Olha, agora sim, hein? O Albino. Agora o celular resolve ficar apertado. Alberto agora Zorigian, né? A Ana Carrara tá ajudando aqui. Mas agora eu vou ler. Tem que fazer a narração para quem está acompanhando pelo rádio também. Zorigian, não sei. Defensor público de Guarujá e coordenadora da Defensoria Pública da região de Santos, e a Kenarique Bonjiquian, nossa querida desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro da Associação de Juízes pela Democracia. Então os dois estarão lá hoje, às 19 horas, na Unisanta, Universidade de Santos. Onde eu fiz a universidade, olha só, a Católica de Santos. E a Sol da Bela Vista responde aqui, viu, Marilu, ao seu questionamento, dizendo Timão em primeiro lugar. Corintiana danada. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais mensagens. Boa. A gente falou local, hein? O local onde vai ser. Falamos, né? Sim, ok, falamos. O endereço depois a gente dá. Direitinho da Unisantos. Até já. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h38. A periferia de São Paulo tem sofrido com a falta de médicos. O repórter André Janocari visitou uma unidade básica de saúde que contava com apenas um profissional. Isso porque, com o fim do programa Mais Médicos, os profissionais brasileiros se recusam a trabalhar em locais distantes da capital. Acompanhe.
filho da Daniela, de apenas 1 mês, saiu da UBS Sítio da Casa Pintada, na zona leste de São Paulo, do mesmo jeito que entrou. Segundo a mãe, com a barriga inchada. Eles não atendem direito, eles atendem a gente rápido, sabe? Não dá muita satisfação, a gente faz as perguntas e eles respondem rápido, correndo, né? Sim. Aí a gente tem que ir embora rapidinho, né? Falou, não tem pediatra. Aí eu falei, mas que dia que vai ter o pediatra? Aí falou que não sabe. Enquanto isso, seu José segue à espera de consulta. Ele se queixa de uma dor na garganta, que já dura 20 dias. Eu procurei ajuda aqui e até agora não foi atendido. Cheguei aqui, era 8 horas da manhã, até agora nada. Só tem um médico só. A gente tem que pedir a Deus para chegar essa hora, né? Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelou que 45% dos médicos que atendem na periferia de São Paulo deixam o emprego no primeiro ano. Com isso, a população fica sem assistência. Eles alegam que a Zona Leste é uma região bem vulnerável, a população, eles não têm como trabalhar com essa população, porque eles não são daqui, não acostumaram a trabalhar na cidade. Quando chegam nas regiões, eles têm muita dificuldade e alegam que a distância é muito grande e aí eles não ficam. Nada, são 200 mil consultas mensais que deixam de existir no município, né? Por conta de uma falta de negociação entre o Ministério da Saúde e a própria Prefeitura do município de São Paulo. A cidade de São Paulo concentra quase a metade de todos os médicos do estado. São cerca de 5 profissionais para cada 1.000 habitantes. O preconceito desses profissionais da saúde com as periferias parece ser a causa da rejeição em trabalhar nas regiões afastadas do centro. E a gente verifica que os médicos não se concentram nas grandes periferias, porque ainda é uma profissão elitizada, né? Quando você tem um trabalho de colocar mais cotas e que o jovem lá da periferia possa ingressar da periferia para a medicina, ele retorna para essa periferia para fazer um atendimento ali na sua comunidade. Além disso, a saúde nas periferias piorou depois que o governo federal não renovou o convênio do programa Mais Médicos com a Prefeitura de São Paulo. Resultado, 37 médicos a menos para atender a população. O único momento que não teve essa fuga foi exatamente quando nós fizemos o programa Mais Médicos para o Brasil. Chegamos a ter na cidade de São Paulo 300 médicos do Mais Médicos, que ficavam ali fixos na unidade básica de saúde de segunda a sexta-feira. Vários deles foram morar nas unidades ou próximo das unidades, nos bairros. Foi o período que a gente teve exatamente para garantir o atendimento na periferia, não só de São Paulo, mas das grandes cidades do país. Infelizmente, esses dados também são um retrato do fim do Mais Médicos. O governo Bolsonaro destruiu o programa, mais de 8.000 médicos cubanos saíram do país. O governo Bolsonaro não faz os novos editais do Mais Médicos, então tem mais de 3.000 vagas não ocupadas. E no caso da cidade de São Paulo, o governo Bolsonaro, inclusive, impediu a renovação de contratação. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h42. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Hoje com a Patrícia Pelatieri, coordenadora de pesquisas do DIEESE. Olá, Patrícia, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom, vamos repercutir aqui uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, de que é possível criar milhões de empregos se encargos trabalhistas forem zerados. O que você achou disso, hein, Patrícia? Na verdade, é mais uma ilusão criada aí pelo ministro Guedes, como diversas outras que ele vem falando sem nenhuma base técnica. E essa é mais uma, porque mesmo entre os economistas liberais, e nós estamos falando aí do economista Marcos Lisboa, é claro que a desoneração da folha, ela não é um gatilho óbvio para a geração de empregos.
É muito mais provável, quando você faz a desoneração, que ocorra ajustes internos, ou seja, o empresariado primeiro ajusta os seus custos e aumenta a sua margem, eles falam em recuperação da margem de lucro. E é isso que nós vimos, inclusive, na recente desoneração feita pela presidenta Dilma. Foi exatamente o que aconteceu. Não houve geração de emprego e vários estudos mostram exatamente isso. Estudos do IPEA, aqui no Brasil, estudos da GV. E, se nós quisermos recorrer aí a estudos internacionais, tem um recente estudo feito pelo Jonathan Gruber sobre o Chile, onde houve uma desoneração intensa da alíquota previdenciária que foi feita no Chile, e o estudo mostra que essa desoneração não teve impacto positivo sobre o nível de emprego. Então, são diversos estudos e não são só aqueles do campo progressista, mas também do campo liberal, que mostram que o que o ministro fala é, no mínimo, vender uma ilusão que não se sustenta. Inclusive, quem se beneficia exatamente são os patrões, né? Sim, porque eles utilizam essa desoneração e falam descaradamente que é para fazer uma recuperação da margem de lucros. Então, tendo tido uma crise onde eles precisaram mexer na sua margem de lucro, ao ter a desoneração, o que eles fazem é recompor essa margem. Foi exatamente isso que eles fizeram com a medida adotada aí pela presidenta Dilma e falaram explicitamente. Então, não precisa nem de estudo. Os próprios empresários, eles dizem isso, porque a lógica do capital, ela não é uma lógica social, ela é uma lógica do lucro. Então, em primeiro lugar, vem a recomposição desse lucro. O capital não está interessado se o país está ampliando muito o nível de miseráveis, se está desempregando. O que importa para o capital é o quanto eu posso acumular e o mais facilmente possível. Então, na verdade, o que define a geração de emprego, que é uma das coisas que o ministro Guedes tem dito, né, que os encargos trabalhistas vão aumentar, a desoneração dos encargos vão aumentar a produtividade e vão gerar muitos empregos. O que define a geração de emprego são outros fatores, né? Tem muito a ver com a questão da demanda. Quando você tem uma população empobrecida, essa população não consome, porque quem consome é a população pobre. Toda a sua renda, ela vai para o consumo, e é isso que faz girar a economia. Quando você não tem demanda, você não tem a decisão de investimento. A decisão de investimento, ele tem uma lógica, ele só vai produzir mais se ele tiver para quem vender. Então, essa fala de que a desoneração ou a flexibilização trabalhista leva à geração de emprego, ela não se sustenta. No caso da produtividade, Marilu, se você me permite, é ainda mais grave, porque a produtividade é mais do que comprovado que ela só acontece quando você tem melhores condições de trabalho, quando você tem trabalhadores satisfeitos, envolvidos. Então, todas as medidas adotadas, elas vão justamente na contramão do aumento da produtividade. E vários estudos têm mostrado que os países que adotaram a flexibilização, essa insegurança no campo do trabalho, essa falta de benefícios, a produtividade tem despencado nesses países.
Então, quando nós olhamos para o Brasil, o que nós vemos, na verdade, são políticas que levam a uma intensa concentração da renda. Então, todos os números já mostram isso. De 2015 para cá, nós temos uma concentração de renda muito grande e um aumento do número de pobres e miseráveis. Então, é assustador ver que em 4 anos nós tivemos um salto na extrema pobreza, na miséria, de 4,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E não são trabalhadores e trabalhadoras só desempregados, são também, parte desses trabalhadores são ocupados. Então, é assustador ver que na comparação de todos os países, o Brasil está lá no topo em concentração de renda. Ele só é ultrapassado pelo Catar, que é um país absolutista, e assim mesmo, com uma taxa, é ultrapassado muito proximamente. Então, e nós vemos que essa reversão que vinha acontecendo até 2014, ela se acelera muito fortemente a partir do final de 2014 para 2015, e hoje nós temos aí um topo da pirâmide, a classe A ganhando quase 39%, 39 vezes aquilo que ganham as classes D e E, que são aquelas que consomem. Olhando para isso, não há medida de desoneração que possa fazer o país retomar os seus empregos. Perfeito, Patrícia. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você. Para vocês também. Até mais. Até mais. Falamos aqui com a Patrícia Pellatieri, coordenadora de pesquisas do DIESE. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h50. Pescadores pediram na Câmara dos Deputados a criação de territórios pesqueiros contra assédio de multinacionais. A proposta deve regularizar áreas de atuação de comunidades tradicionais na costa e no continente. A expectativa é que a pauta seja acolhida pela Comissão de Legislação Participativa, que pode optar pela apresentação de um PL em nome do próprio colegiado. Pedro Estopassolas traz mais informações. Cerca de 300 pescadores artesanais apresentaram nesta quinta-feira, dia 21, na Câmara dos Deputados, uma sugestão de projeto de lei à Comissão de Legislação Participativa. O PL pede a criação do chamado território pesqueiro, cujo propósito é regularizar áreas de comunidades pesqueiras tradicionais. O texto foi entregue durante uma sessão alusiva ao Dia Nacional de Luta pela Pesca Artesanal, comemorado em 21 de novembro. A iniciativa é parte de uma campanha popular iniciada em 2012 e que agora se oficializa junto ao Poder Legislativo, à espera da formatação de um projeto por parte de algum parlamentar. Com 26 anos de vivências no mar, a pescadora Josana Pinto Costa, do Pará, explica que a proposta quer proteger territórios tradicionais da atuação de grandes empresas como agentes do turismo predatório, mineradoras, entre outros. Os nossos territórios, eles não têm segurança porque estão sendo entregues para multinacionais e para muitos está sendo um processo de comercialização. E a gente sabe, a gente reconhece que nossos territórios não é peça de negócio, não é para estar sendo vendido nem negociado de forma alguma. Então, ter esse projeto de lei aprovado, ter a garantia da nossa soberania alimentar, da nossa sustentabilidade, da nossa tradição, da nossa cultura, do nosso jeito de ser, de fazer e de viver no local em que nós moramos. A questão do vazamento de óleo que atinge os 9 estados do Nordeste e o Espírito Santo também foi lembrada pelos pescadores artesanais nessa quinta durante a visita à Câmara dos Deputados. Eles reforçaram que o problema tem causado grandes prejuízos aos trabalhadores da costa, afetando as famílias das populações que vivem na região atingida. É o que conta, por exemplo, o pescador baiano Nildo Sacramento, que tem 50 anos de vida e depende da atividade pesqueira desde a infância. O estado está vivendo um choque, né? E a gente sabe que os governantes têm conhecimento disso, mas a gente sabe também que ninguém quer se responsabilizar. Como a gente não está conseguindo trabalhar, a gente não está conseguindo vender nosso pescado, a gente pede que esses governantes tenham uma postura realmente de
decisão, né, represente o povo, porque nós somos trabalhadores, nós merecemos respeito. Segundo o último boletim do IBAMA, o vazamento já afetou 117 municípios, alcançando ao todo uns 695 localidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Pedro Estropaçolas. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. E o programa Hora do Rango recebe hoje a cantora Áurea Martins e o compositor Cristóvão Bastos. Amigos de longa data, os artistas vêm ao estúdio da rádio falar sobre o álbum que estão preparando em conjunto para celebrar a amizade. Uma das grandes cantoras do Brasil em atividade, Áurea Martins, começou a trajetória artística na Rádio Nacional na década de 60. Tem 8 álbuns lançados e diversos prêmios na carreira. Compositor, pianista e arranjador Cristóvão Bastos é parceiro de nomes como Chico Buarque, Paulo César Pinheiro, Nana Caymmi, Edu Lobo e Fafá de Belém. Não perca Áurea Martins e Cristóvão Bastos no programa Hora do Rango, logo mais ao meio-dia, com a apresentação do Colibri. Que legal, artistas de renome hoje aqui no Colibri, hein? Bacana. Será que o Colibri vai hoje na homenagem do Elifas Andreato? Hoje lá na Câmara Municipal, né? E muito bem. E vai ter também esse debate lá em Santos hoje, né? Com a Kenarik Boljiquian. E atenção, no Uni Santos, que eu fiquei de dar o endereço, é na Rua Conselheiro Nébias, 595. Ali perto do Boqueirão. E vamos terminar o jornal já, né? Isso, a gente dá 3 alôzinhos aqui, então Marilu, pro Edilson de Oliveira Gualberto, ele que é de Brasília, mandou aqui a sua mensagem, também o Manuel Ferreira da Silva de Mauá e o Alex Paixão sempre conosco, ele que é de Sertãozinho, interior de São Paulo. Boa, é isso aí. Com esse alô final a gente dá, né? Faz a ficha técnica, a apresentação de Glauco Faria. E Marilu Cabanhas. Reportagens André Gianocari, Cosmo Silva, Daiane Ponte, Jomiag, Viviane Nascimento e colaboração da equipe Brasil de Fato. Produção Larissa Borer, redes sociais Juliana Almeida, equipe da TVT Eduardo Quirino na direção de imagens, o nosso Bambino, João da Hora na produção, trabalhos técnicos de Alexandre Celes, Fábio Balbini e Michel Lopes aqui na mesa. Tá feliz com o Mengão? Não. Tudo bem, vai. Flamenguistas, nos perdoe. Edição de Ana Rosa Carrara, voltando aí de férias, né, Ana Rosa? Aê! Coordenação de Terlânia Bruno, direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita, Jornal Brasil Atual, o programa da Rádio Brasil Atual, da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. E a gente volta amanhã às 7 horas, hein? Acordem cedo. Beijo, tchau. É isso aí, bom dia, até amanhã. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual.